Olá pessoal, tudo bem? Como nós não tivemos aula presencial, tivemos nosso encontro presencial, resolvi gravar esse vídeo aqui. Espero que vocês consigam entender o andamento. Vou passar rapidamente com vocês a última aula, que a gente discutiu um pouco sobre essa introdução à automação e à inteligência artificial. Queria passar um pouco esses conceitos, como eu falei para vocês, é importante que vocês ouçam com frequência, porque essas palavras, esses conceitos, eles voltam com muita frequência. Então, quanto mais a gente conseguir falar sobre eles, fica mais fácil assimilar esse conhecimento posteriormente, tá bom? Então, na última aula a gente falou um pouco sobre essa automação e inteligência artificial, falamos da importância de você fazer uma arquitetura de projetos, ou seja, você desenhar de fato aonde você quer automatizar, qual projeto que você quer fazer, por quê? A partir do momento que você tem esse desenho, esse visual, você consegue fazer as integrações necessárias entre sistemas, entre aplicativos, entre a sua planilha do Google Sheet, entre o seu Excel, entre qualquer ferramenta que você tem. Então, é importante que você tenha essa arquitetura de projetos desenhado. Vou mostrar um pouco para vocês do nosso projeto posteriormente, que é essencial para que a gente consiga ter êxito no nosso projeto, tá bom? A gente falou um pouco sobre as ferramentas mais utilizadas e aqui eu não estou com juízo de valor quais são as melhores e piores, não tenho conhecimento pleno para falar qual que é melhor, qual que é pior. O que eu posso falar para vocês são as que eu uso e que eu tenho maior facilidade de utilização e que tenho tentado colocar dentro da empresa para que tenha maior capacidade de escalabilidade, tanto financeira, tanto como gestão depois, porque não adianta a gente criar uma ferramenta maravilhosa que vai durar um mês ou 2 meses, depois a gente não consegue dar continuidade por qualquer motivo que seja, tá bom? Falamos sobre esses conceitos que são muito importantes, principalmente API e webhooks. Eu usei, não sei se você se lembra, eu usei o exemplo de um garçom, que ele está lá, ele pega o pedido do cliente e leva na cozinha, depois ele pega o pedido da cozinha e leva até o cliente, isso como se fosse uma API. Ele pega determinada informação e leva para outro canto essa determinada informação, tá? A gente usa muito API no nosso dia a dia, a gente está usando API direto, direto, direto e a gente nem tem noção de que isso está acontecendo, tá bom? Não vou entrar em detalhes o que é exatamente, como funciona, mas só um conceito básico, porque nós vamos usar a API no nosso projeto, tá? Hoje a gente já começa a ter um pouquinho de visualização disso e posteriormente a gente consegue entrar mais detalhadamente no conceito de API. E o webhook é aquele agente que fica lá quietinho, te esperando acontecer alguma coisa, para ele ver ou ouvir alguma coisa, para que o gatilho seja tomado, o gatilho seja disparado, ou seja, aquela pessoa, a pessoa, entre aspas, aquele agente que fica lá 24/7 esperando determinadas condições acontecerem. Quando essas condições acontecerem, ela vai fazer um disparo de determinadas tarefas que nós setamos o nosso aplicativo para que ocorra, tá bom? Falamos um pouco sobre documentação de APIs também, eu acho que não é o caso aqui agora. Isso é um conceito interessante e a gente vai discutir posteriormente só sobre agentes de inteligência artificial. Vamos falar um pouco sobre LLM, não é o motivo da aula hoje, tá? A gente vai trazer em outra aula para que vocês entendam, mas LLM, nós vamos utilizar muito esse conceito de LLM. Temos vários modelos populares, talvez o mais conhecido seja o ChatGPT, está mais em evidência, mais em moda talvez, mas existem vários outros, tá? E que tem os seus pontos negativos e positivos. Mas o conceito de LLM e IA generativa é importante que vocês continuem ouvindo, tá bom? Quando a gente falar dessas LLMs, ChatGPT, GPT, a gente vai falar bastante sobre tokenização e embeddings. A gente vai entender como que funciona o GPT, como que eu pergunto uma coisa e ele retorna essa resposta cada vez tão mais qualificada. E a gente vai ver principalmente que são dados vetoriais, a gente vai ver são números direto, números toda hora sendo produzidos e isso traz para a gente uma resposta cada vez mais fidedigna em relação ao que nós estamos perguntando, sobre o que nós estamos questionando. Então, nós estamos aqui agora para entender os conceitos e nós fazermos uma inteligência artificial que dentro do nosso projeto contempla essa ferramenta de utilização de inteligência artificial.
Esse para mim é o slide mais importante, através desse slide aqui, desses conceitos que nós não vamos entrar agora a fundo nisso ainda, mas através desses conceitos aqui você é capaz de criar uma startup de saúde, uma startup qualquer que seja. Cada vez mais vai ser comum isso dentro das empresas. Em resumo do resumo, aqui a gente está falando de agentes 24/7, trabalhando direto para você com a sua base de conhecimento, com o seu tudo que tem dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua casa, dentro da sua cabeça, que pode ser migrado para essa inteligência e pode ser compartilhado essa inteligência, mais uma vez, 24/7, dentro da sua empresa ou qualquer outro setor que você esteja. Então, a gente fala de agentes de inteligência artificial, a gente fala de function calling, que basicamente, se determinada condição acontecer, ela vai chamar uma função diferente. É um conceito que a gente vai ver lá na frente, e RAG também que a gente vai ver, mas resumidamente aí nesse slide a gente consegue montar várias estruturas para o nosso dia a dia, para eventualmente para a nossa empresa, como eu falei para vocês. E a gente falou sobre o ciclo, como é que a gente vai automatizar sobre o nosso projeto, essa automação desse fluxo que a gente quer fazer. Então, a gente quer administrar uma escala, a gente quer saber sobre, eventualmente, sobre um paciente, sobre o prontuário desse paciente, qual comorbidade que ele tem. Então, a gente vai fazer uma administração de determinado assunto. A gente vai fazer depois uma consulta, ou seja, eu quero consultar, qual é o gatilho, da onde que eu vou perguntar. Então, existem várias formas de se perguntar, vou trazer algumas delas aqui, conceitualmente. A gente vai testar uma hoje, depois, posteriormente, a gente vai testar o WhatsApp também, que eu acho que é uma ferramenta cada vez mais utilizada no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente. E depois a gente vai integrar isso tudo, banco de dados, o WhatsApp ou um chat, perguntando, respondendo, e a gente alimentando esse banco de dados aqui com novas informações, e essas informações sendo direcionadas para as pessoas interessadas sobre aquele determinado assunto. Então, resumidamente, esse seria nosso ciclo de automação que a gente quer criar, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta, que é uma ferramenta chamada N8N, eu chamo de N8N, poderia se chamar em inglês também. É uma ferramenta de automação de processos, tá? Hoje o nosso foco dessa aula vai falar sobre N8N. Vamos ver como que instala, como que a gente abre uma conta, quais são os conceitos básicos iniciais, e a gente vai criar um agente de inteligência artificial. Vou mostrar para vocês. Muito simples, muito básico, mas vai te dar uma ideia da potencialidade da ferramenta. Então, nosso foco hoje é o N8N. Posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco sobre banco de dados, uma coisa muito simples. Pensa no Excel, talvez um pouco mais elaborado. A gente vai falar sobre banco de dados posteriormente. Esse banco de dados nessas próximas aulas seria importante para utilização dentro da nossa aplicação, tá bom? Depois a gente vai falar em outra aula sobre agentes de inteligência artificial. O que são agentes de inteligência artificial? São robôs que vão trabalhar para a gente com o nosso conhecimento. A gente quer que aquele robô fale sobre um time de futebol específico, ele seja ultra mega especialista. Eu quero um outro robô que seja especialista em finanças, ele sabe tudo de finanças, ele aprendeu com vários economistas do mundo inteiro. Eu quero um que seja expert em redes sociais. Então a gente vai criar vários agentes de inteligência artificial. Cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre agentes de inteligência artificial. Na prática, isso está sendo cada vez mais comum. Empresas abordando esse tema, trazendo para dentro de casa essas funcionalidades através de agentes de inteligência artificial, tá bom? E na próxima aula, a gente vai falar sobre o WhatsApp, o que é o WhatsApp, como que funciona, como que ele se integra, como é que eu consigo fazer um aplicativo dentro do WhatsApp, como que eu consigo fazer uma funcionalidade dentro do WhatsApp, como que eu consigo conversar com o WhatsApp e ele eventualmente me responder determinadas situações, minha base de conhecimento, minha fatura do cartão de crédito, quanto que eu estou gastando com cada coisa, minha agenda do Google, vinculado com a agenda do Outlook que eu uso no trabalho, como é que essas coisas se comunicam com o WhatsApp. Então a gente vai aprender isso também com as integrações. Voltando, o foco da nossa aula hoje é o N8N, ok?
E para a gente aprender um pouco visualmente, a gente falou sobre arquitetura de projetos. Você se lembra que a gente começou falando isso de arquitetura de projetos? Então, um projeto arquitetônico ele tem um desenho, tá? Então, esse daqui foi um desenho simples que eu usei para poder mostrar para vocês aonde nós queremos chegar e como nós vamos chegar. Então, à esquerda superior, a gente tem o front-end, a gente já aprendeu sobre isso, nós já falamos sobre isso. O que é front-end? É o que a gente está vendo. Estou vendo uma tela aqui na minha frente, esse é um front-end. O que está por trás disso, que é o cérebro, a inteligência, é o back-end, tá bom? Então, no front-end, nas nossas aplicações, nós vamos aprender a usar três front-ends diferentes. Um dele é o WhatsApp, que está aí, o símbolo do WhatsApp. Depois é o Bubble, que é uma ferramenta no-code, que nós já conversamos sobre isso. A gente vai utilizar também e integrar nesse ecossistema que nós estamos criando de aplicação. E depois a gente vai fazer um chat também simples. A gente vai fazer o chat hoje para vocês verem como você pode criar uma aplicação simples mas funcional, tá? Que pode te ajudar no dia a dia na gestão de vários processos que podem ser automatizados. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre chat, mas lembrando que existe a possibilidade de ser um Bubble, de ser um WhatsApp para o front-end, ok? E para o back-end, que é essa inteligência, é o cérebro, o pensante, como é que as coisas funcionam lá atrás que nós não estamos vendo, a gente tem várias ferramentas que nós podemos utilizar. A gente pode utilizar um banco de dados, por exemplo, chamado Supabase, a gente vai aprender um pouquinho. Por que o Supabase? Escolhi esse, eu acho que é fácil de utilizar, é de graça e dá para você começar a se estruturar em banco de dados para nós da área de saúde. Eu acho que é muito fácil de usar, não tem mistério, dá para a gente aprender. Ah, mas a gente pode colocar também um Excel compartilhado, um Google Sheet? Podemos, tá? Quais são as limitações? O Google Sheet, em algum momento, ele tem limitações de linhas, então em algum momento você não vai conseguir escalar. Lembra que a gente falou de escalabilidade? Então, para ser uma ferramenta que a gente vai usar durante um ano e eventualmente a gente vai lá e apaga alguma linha, se a gente não se importar com a quantidade de informação que a gente pode ter lá dentro, pode ser uma solução, tá bom? Não descarto. E a gente vai falar do N8N, que eu falei com vocês, e aonde que se encaixa o N8N? Ele vai ser o cérebro também. Quando você fizer uma solução, ninguém vai saber que está no N8N, que usou N8N, ninguém sabe disso, tá? Nem precisa saber. Você que está fazendo isso, é necessário que saiba, tá bom? E depois você vai ter embaixo as integrações e API. Lembra que a gente já falou do API, do garçom, indo lá, levando, trazendo. A gente vai falar de API também. Nesse modelo que estamos construindo, nós vamos falar de agentes e LLM. Mais uma vez eu volto com esses conceitos. LLM que nós vamos utilizar, ChatGPT, tá? Agentes de inteligência artificial que nós vós utilizar, OpenAI. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mesma empresa, com soluções diferentes. São processos completamente diferentes. Você faz um você paga um valor, outro você paga outro você pode usar de graça até certa limitação, outro você tem outras limitações também. Só que para o nosso negócio, a gente querer criar uma solução, a gente vai falar de agente de inteligência artificial. Lembra que LLM, ChatGPT já está criado, você vai lá e usa do jeito que você quiser. Dá até para fazer algumas modificações, criar uns mini agentes ali dentro, muita gente faz, e vocês já fizeram aqui e mostraram, mas o ideal é que a gente construa os agentes de inteligência artificial e aí a gente vai para uma aula específica para isso, porque são detalhes, nada que vocês não consigam pegar, tá bom? Mas são detalhes que vale a pena a gente ver em uma aula separada, ok? Então, basicamente, esse daí é a nossa arquitetura do projeto que nós vamos construir juntos. Nós vamos construir tudo isso hoje? Não vamos construir isso tudo hoje. A gente vai focar mais uma vez no N8N, vamos criar uma solução no N8N, vocês vão ver hoje, mas para isso a gente tem que entender o que é esse negócio aí que você está falando, então a gente vai no passo a passo para entender isso daqui, tá bom? Então, o N8N é uma ferramenta que automatiza, ele junta tudo com tudo e aí dê um resultado final. Então, é quase que as possibilidades são quase que uma progressão geométrica, porque é tanta possibilidade, eu tenho certeza que eu vou falar de uma possibilidade aqui, vocês vão pensar em mais três, mais cinco possibilidades. Ah, mas por que eu vou querer fazer isso? Por que eu tenho que aprender a fazer isso? Acho que, primeiro, a gente tem um desafio, vocês foram selecionados para estar juntos conosco na inovação, então acho que vocês têm que pensar fora da caixa, tem que fazer diferente. E o segundo ponto que eu acho mais importante é a gente ficar esperando alguém trazer para a gente uma solução pronta.
que vai atender personalizado para você, que vai atender o seu negócio, especificamente as suas vontades, os seus desafios, eu tenho um pouco de certa forma, de preconceito de achar que isso é muito fácil. Eu não acho que isso é muito fácil, embora tenhamos várias ferramentas que hoje a gente utiliza, mas tem as suas limitações. Então, acho que é mais fácil do it yourself. Faça você mesmo, aprenda os conceitos básicos e com certeza no 80-20 aí dos seus problemas você vai conseguir resolver com esses conceitos básicos de automações. E mais uma vez, eu volto sempre, brinca com seu filho, conversa com seu filho sobre isso, faça automações com ele, faça utilização de inteligência artificial, prepare ele ainda mais para o mundo que a gente está vivendo hoje, para os desafios que vão vir decorrente disso que nós estamos passando hoje, desse mundo de inteligência artificial, desse mundo de inovação, que também não é só créditos, a gente vai ter muitos débitos que vão vir aí pela frente, já estão vindo, mas que vão vir mais de forma mais pesada, mas não vou falar sobre isso agora, porque é uma futurologia aí, mas a gente tem que se preocupar de fato com isso. Então, faça você mesmo, então essa automatização eu acho que é muito importante. O objetivo hoje da aula é a gente fazer uma introdução a essa ferramenta que já já nós vamos ver, tá? E a gente vai explicar também os conceitos de automações, o que que é gatilho e o que que é ação. A gente já deu exemplo prático na nossa aula, o que que é gatilho, o que que é ação. Hoje nós vamos falar, dando mais exemplos, mostrando possibilidades que podem ser automatizadas nesta ferramenta, tá? Mais uma vez, pessoal, não estou defendendo a ferramenta, é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, mas a gente tem outras ferramentas, a gente tem ferramenta chamada de Make, que é muito interessante também, a gente tem ferramenta chamada Zapier, muito interessante, todas têm seus pontos positivos e negativos, e mais uma vez eu não estou aqui para falar qual é a melhor, porque eu não sei, mas eu gosto da N8N, então por isso que eu estou falando sobre a N8N, mas vocês vão ver outros vídeos, talvez, falando sobre outras ferramentas e em outras rodas de conversa também relacionado a isso. E por último, a gente vai demonstrar na prática como que a gente pode utilizar, fazer uma automação de uma forma muito rápida, nos próximos minutos a gente vai ver isso, e a gente vai ver as possibilidades que se abrem quando a gente entende os conceitos básicos. Por isso que eu forço muito a falar sobre LLMs, falar sobre agentes, webhook, falar sobre API, porque são palavras que são necessárias o conhecimento para que a gente dê esse passo. Ou seja, saiam da zona de conforto, saia do normal, saia do que você está habituado a fazer no dia a dia e gaste um tempo no seu plantão, gaste um tempo na sua casa, gaste um tempo à noite para poder estudar um pouco mais sobre a inovação, como que ela pode ajudar no seu dia a dia. E eu te dou exemplos práticos. Hoje eu uso o N8N, por exemplo. Se você me mandar um áudio agora para o meu WhatsApp, eu fiz uma automação que esse áudio vai ser convertido em texto e esse texto ele envia de novo para a nossa conversa. Várias e várias vezes eu estou em reunião, assim como vocês, estou fazendo algum tipo de trabalho e me mandam 30 áudios. Eu não posso ouvir, mas eventualmente eu estou aqui e posso olhar para o lado e ver que esse texto aqui é uma coisa que, bom, não é preocupante, dá para esperar um pouquinho. Então, esse é um exemplo de automação. Eu todo dia pela manhã eu recebo um resumo dos meus e-mails do dia anterior para saber se ficou alguma coisa batido para trás. Então, tem uma média de 65 e-mails que eu recebo por dia, fora os spams. Então, assim, como é que a gente gerencia isso tudo, tá? Então, eu fiz uma classificação de quais são os principais. Outro exemplo de automação, eu gosto de inovação, gosto de inteligência artificial na área de saúde. Então, eu tenho uma API que vê todas as notícias que estão acontecendo no mundo e me faz um resumo dessas notícias e me manda por e-mail e pelo WhatsApp diariamente, tá? Então, todos os dias eu recebo as novas informações que estão acontecendo sobre o tema que eu escolhi. Poderia ter escolhido outro tema, ter escolhido um time de futebol, ter escolhido sobre variações de mercado, ações, qualquer coisa, mas eu escolhi esse, tá? São dos exemplos. Eu tenho uma automação, por exemplo, que me dá um resumo junto à minha agenda do Google Calendar, junto com a da Microsoft Outlook, e ele traz junto todas essas informações de quais são os meus compromissos durante o dia. Então, tem um agendamento que diariamente me traz todas as minhas atividades programadas até aquele presente momento, para que ele me traga essas informações pelo WhatsApp e por e-mail também. Tem automação, por exemplo, eu estou num hotel agora aqui, não falei, eu acho anteriormente, e eventualmente a gente tem que pegar algum recibo para poder pedir reembolso. Eu tiro uma foto de recibo, de reembolso,
mando para um grupo de WhatsApp comigo mesmo e isso vira uma tabela de Excel para depois fazer as devidas tratativas junto à empresa para cobrança. Então, eu tento automatizar tudo que eu posso e o que eu entendo que vai me ajudar no dia a dia. Ah, é para vender isso? Não, não é para vender, é para mim, porque me faz bem e eu consigo gerenciar a minha vida dessa forma, tá bom? Então, falando um pouco sobre os objetivos, a gente fala então sobre a ferramenta, é uma ferramenta open source, ou seja, ela tem várias possibilidades de utilização. A gente vai ver uma delas que é entrando no site, vocês vão ver, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. As integrações são excessivamente extensas, a gente tem integração, mais de 1000 integrações possíveis, então imagina que você tem o Trello, que você tem o Telegram, que você tem o Instagram, que você tem o X, o Twitter, antigo Twitter, que você tem o e-mail. Cara, eu quero que toda vez eu quero misturar isso daqui para acontecer alguma coisa. É essa ferramenta, tá bom? É uma interface visual muito amigável, então assim, a gente que já trabalhou um pouco com Bubble, a gente não vai ter muita dificuldade, então a gente vai ver um fluxo de fato desenhado, eu acho bem amigável, a gente vai ver um pouco sobre isso. E as opções de hospedagem, o que é isso? É uma ferramenta que fica rodando. Como a gente está falando 24/7, ela tem que ficar 24/7 disponível. Então, tem várias formas de você hospedar isso, tá? Eu vou mostrar uma delas que é na nuvem, na própria N8N, que é talvez o mais simples, o mais fácil de utilizar para atividades talvez domésticas. Eu acho que funciona muito bem. Então, falando um pouco sobre esses desafios aí, a gente vai falar aqui agora sobre o N8N. O que acontece aqui? N8N.io, tá? E aqui estamos na nossa ferramenta de N8N e a gente vai criar uma nova conta, tá? Então a gente vai aqui criar uma nova conta e a gente vê aqui embaixo, inicialmente, a quantidade de empresas que utilizam N8N. São empresas grandes, são empresas internacionais de alta relevância, tá? E aqui a gente vê, aqui já começa a ver a carinha do sistema, que ele é um fluxo mesmo. A gente está acostumado de fazer fluxo no Word, no Miro, trabalho na faculdade, e a gente tem os fluxogramas. Então, quando acontece alguma coisa, vai para cá, e aqui duas coisas podem acontecer: ir para baixo ou ir para cima. E se for verdade, vai para cá, se for falso, vai para cá. Então, essa é uma construção lógica, completamente lógica, tá? São as condicionais. E aqui ele me mostra a quantidade de coisa que existe aqui dentro. Aqui, por exemplo, é uma automação que a gente vai fazer hoje aqui, ó. A gente vai pegar determinada condição em chat, vai colocar num agente de inteligência artificial e vai criar um aplicativo com chat, tá? Conceitualmente muito básico, mas que vocês vão ver a quantidade de coisas que a gente pode aproveitar relacionado a isso. Então, tem muitas possibilidades quando você tem a determinadas padrões, talvez um pouco mais difíceis. Às vezes você vai precisar usar um pouquinho de código. O chat GPT ajuda muito nessa questão de código quando é necessário. Então, não há para sair correndo, tem que aprender a codar, não, muito pelo contrário. E aqui a gente vê a quantidade de integrações possíveis que existem. Então a gente vê aqui, olha, o Telegram, né? A gente tem o Webhook que eu falei lá para vocês, a gente tem o Slack, tem muita gente que usa o Telegram, o Notion que também é uma ferramenta excelente de gestão de projetos, gestão do dia a dia, o Gmail, o Google Drive, o Google Calendar que todo mundo conhece aqui. Ah, a gente tem uma variedade muito grande aqui. O Trello também é uma ferramenta parecida com o Notion, caso vocês conheçam não conheça, vale a pena conhecer o Notion, o Trello, eu uso os dois, eu acho bem legal, tanto os dois, bem bacana. E a gente tem várias possibilidades aqui, e eu não vou explorar todas elas, até porque são infinitas. E a gente tem a possibilidade de criar uma aplicação aqui, então a gente vai começar. Vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão... Um minutinho. Dei uma parada aqui porque eu já estava logado. Então, voltei aqui um pouco. Basicamente aqui vocês vão preencher o nome completo, o nome da empresa que vocês trabalham, criar um password e criar um nome aqui. Então pode ser Marcos Vitória, Marcos qualquer coisa. Vocês vão colocar o nome aqui e você vai apertar para fazer a sua conta aqui. Então esse é o objetivo, não tem mistério nenhum, tá bom? Aqui eu me loguei, aqui vai ser a nossa área principal, tá? Como eu falei para vocês aí, eu tenho vários robôs que estão funcionando aqui hoje, tá? Cada um desse aqui é um robô,
tá? Então, eu fiz aqui duas aqui para vocês verem de mentoria, para a gente discutir hoje. A transcrição do áudio, isso daqui é um robô, tá? Mas eu quero criar um novo robô para vocês, uma nova automação. A gente vai conhecer. Esse é o N8N. Simples, não tem nada de mistério aqui. Então, a gente tem do lado esquerdo aqui uma opção de home, tá? Não tem nada demais. Aqui embaixo, acho que não vale a pena a gente explorar isso daqui, que a gente não vai utilizar isso aqui agora. E o que nós vamos fazer é criar uma nova aplicação dentro do N8N. E como nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer isso da seguinte forma. A gente vai clicar com o botão aqui em adicionar um novo workflow. O que é o workflow? O workflow é um robô, é uma automação. Então a gente vai criar um novo workflow. Aquele monte de caixinhas lá, é isso que a gente vai criar, tá? Esse workflow a gente vai criar juntos aqui agora. Então eu vou adicionar um workflow e ele abre uma tela em branco, meio que sem informação nenhuma. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma possibilidade inicialmente de, vamos ser organizados, eu tenho a possibilidade aqui de colocar o nome da minha automação. Então aqui eu vou botar mentoria, hoje é dia 19/11. Mentoria 19/11. Então esse é o nome da minha automação, tá? Quando você clica aqui, ele vai te dar qual é o primeiro passo que você quer que aconteça. O que você quer que aconteça aí? Me explica. O que você quer? Tá? Então, aqui existe a possibilidade desse maisinho, você começar por aqui, ou você começar por aqui, tá? O que é isso daqui? Aqui a gente tem alguns conceitos chamados de node. O que é node? Cada caixinha daquela que eu mostrei para vocês é um node. Então, o que é um node? Cada negocinho desse aqui, cada leitura que você faz disso aqui, um trigger manual, abrir um evento aqui, isso tudo é um node. Eu quero colocar aqui uma automação que use, vamos lá, um calendário, tá? Então, quando um evento é criado, eu quero que apareça aqui. Então, ele vai lá e aparece aqui, tá? Para a gente programar. Não é isso que eu quero. Cliquei aqui, dei um delete aqui, foi embora, tá? E aqui a gente vai ter alguns conceitos iniciais que eu queria mostrar para vocês aqui, para mostrar o que é possível dentro da nossa estrutura de N8N. Então a gente conheceu como que nós fazemos o cadastro, tá? A gente entrou lá no site, fizemos o cadastro, você se logou, agora você tem um ambiente para criar o seu robô, tá bom? Então a gente vai criar o seu robô. Para isso a gente vai ter alguns conceitos. Então a gente viu, fez a conta, fez a interface, e aí a gente tem uns conceitos básicos aqui. O que é? Trigger. A gente vai falar muito de trigger. Então, assim, trigger é quando inicia, é o estalo. O que tem que acontecer para poder determinada condição rodar. Então, esse é o trigger que a gente vai conhecer. E ação é o que vem posteriormente ao trigger. Então, se você criou um trigger lá, depois você tem uma ação. Criar o trigger só, eu quero que todo dia 7 horas da manhã, o quê? Aconteça o quê? Aí ação, tá? Então, trigger 7 horas da manhã e ação é o que você tem que falar depois. O Node é o que a gente estava mostrando lá, cada caixinha daquela, criar uma caixinha daquela ali, aquilo é um Node. Por que é Node? O nome é Node, não sei por que é um Node, então tá lá o Node, tá? A gente vai falar de Nodes também. E depois a gente vai criar o fluxo. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Se determinado for positivo, se for verdadeiro, vai para cima, se for negativo, vai para baixo. E se for verdadeiro, mas com uma ou outra condicional, pode ir para o A ou para o B. Então, imagina um chatbot que você cria. Você digite a opção 1, vai para lá. Digite a opção 2, vem para cá. Digite a opção 3, digite a opção sair, então vem para cá. Isso é um fluxo, é um workflow que é criado com a inteligência que a gente vai aplicar. E isso é uma automação. Então, basicamente, a gente está falando desses conceitos básicos que nós vamos ter que utilizar, que nós vamos utilizar hoje nessa jornada aqui, tá bom? E aqui eu trouxe essa daqui eu acho que é muito importante a gente entender com exemplos o que é trigger e o que é ação. Lembra do 8 horas da manhã, uma ação acontece. Então, quando alguma coisa acontecer, o trigger faça isso. Então, basicamente a automação é isso. Quando determinada coisa acontecer, faz aquilo. Vamos na prática. O que na minha prática, o que eu posso fazer aqui? Eu quero fazer um agendamento automático. Então, toda vez que o paciente preenche um formulário online solicitando uma consulta, qual é a ação que eu quero que aconteça? Eu quero que adicione na agenda do médico, eu quero que envie um e-mail e SMS de confirmação e eu quero que crie uma tarefa para a secretária. O atendimento, mandar o pré-agendamento de um exame específico. Quantas possibilidades existem relacionadas a isso? Diversas. Então, por isso que é importante, na minha visão,
a gente aprender a fazer, porque cada negócio é um negócio, cada realidade é uma realidade. Então, cria a sua realidade. Então, você vai automatizar a sua realidade, o que você considera que é bom, tá? Dando outros exemplos, notificação de medicamentos. Imagina que você é um médico que quer fazer uma coisa legal para os pacientes. Então, se você vai fazer uma consulta, uma receita digital lá, então você vai fazer o remédio de 8 em 8 horas, e você já vai criar um aplicativo para ela, uma aplicação para aquele cliente que tem um WhatsApp lá daquele número lá especificamente, e você vai lembrar ele diariamente de tomar os remédios. Olha só, você faz isso, você consegue fazer isso, tá? Com essa ferramenta você consegue, com o que a gente vai discutir se você consegue. Então, basicamente, você pode notificar toda vez que precisa, uma nova programação, uma hora de programação para tomar um medicamento, você vai enviar uma notificação via push. Imagina, enviar uma notificação via WhatsApp, olha, seu remédio está na hora de tomar, e aí? Aí você registra aquela visualização, olha, eu lembrei, doutor, obrigado. É seu robô que está trabalhando lá. Olha o estalo que você pode ter de encantamento de atendimento ao cliente, tá? E depois você pode enviar um lembrete, você pode fazer qualquer coisa posteriormente. Outra coisa que é legal, eu usei muito isso, agora nada, porque eu não tô mais, de fato, na aplicação médica. Minha esposa tem isso, então, no final do expediente, no final de um plantão, no final de uma passagem de visita, ela digitou todos os nomes dos pacientes ou tirou foto lá, e depois vem um compilado de todos os pacientes que foram atendidos por ela, gera um relatório PDF e envia por e-mail, tá? E faz no Excel também para depois você fazer um acompanhamento de cobrança. Então, isso a gente pode criar juntos aqui, não há mistério nenhum, com os conceitos que nós estamos aprendendo, é totalmente possível disso acontecer. Outros exemplos, resultado de exames. Então, assim, a gente tem toda hora fazendo um monte de exame, alguns que a gente tem um laudo que sai em 1 hora, outros que tem um dia, outro que tem 3 dias. Como é que você gerencia isso tudo? Eu quero que aconteça o seguinte: toda vez que o resultado do laudo sair, laudo liberado no nosso banco de dados, eu quero que o webhook fique lá ouvindo, ó, laudo liberado, opa, laudo liberado de quem que é mesmo aí? Ah, do seu João. Como é que é o nome do seu WhatsApp do seu João aí? É o 999 tal, tal. Então, eu posso mandar mensagem para ele, então, falando que o laudo está liberado. Pronto, mandou uma mensagem para ele, o laudo está liberado e você está dormindo em casa, você está no feriado, você está em qualquer outro canto, e essa automação acontecendo sem você, de fato, estar designando uma pessoa especificamente para fazer isso, tá? Outro ponto que a gente vai trazer, verificar quem está na escala de plantão. Então, imagina que um médico solicita a escala de plantão para um determinado dia e horário. Quero saber quem está de plantão no dia 24 de dezembro à noite, na unidade A, B ou C. Então, o que seria a ação? Eu vou lá consultar o banco de dados, robô, tá, pessoal? Eu vou lá consultar o banco de dados, vai retornar o nome do contato responsável pelo plantão e eu posso enviar as informações por e-mail, eu posso voltar por onde ele me chamou, se foi pelo WhatsApp, se foi pelo bot que nós vamos construir. Onde você quer que eu avise? Eu te aviso. Onde você quiser, eu mando aqui fazer. Então, esse é um dos conceitos, uma das possibilidades que nós temos hoje com essa ferramenta. Um outro exemplo, o último aqui, eu quero consultar os dados históricos do paciente em um prontuário. Foi uma das ideias que a gente teve aqui. Então, qual é o gatilho, qual é o trigger? O profissional solicita informação do histórico do paciente em consulta daquele atendimento. Então, estou aqui com os pacientes, sou João da Silva, clico com o botão, o que eu quero? Ele vai lá, faz uma varredura no prontuário eletrônico do paciente, vai extrair as informações relevantes, essas informações elas vão ser compiladas, elas vão ser de certa forma, elaborados com o uso de inteligência artificial para que ela faça transforma aqueles dados todos espalhados e fica buscando palavras-chave. Cara, o que é patologia pregressa? Patologia pregressa. Ah, são as comorbidades. Eu vou trazer todas as comorbidades, eu quero que apareça um embaixo do outro e depois eu quero que tenha alergia a medicamentos. Então, se existem essas informações dentro do prontuário, ele vai achar que vai trazer de uma forma estruturada. Ah, mas eu quero que faça um template, assim, eu quero que faça bem legal. Primeiro o nome do paciente, depois a idade, aí depois eu quero HPP, depois eu quero medicamentos de uso, eu quero alergias. Beleza, você vai configurar esse template para trazer dessa forma e a gente vai entender como, tá bom? Então aqui são alguns exemplos de trigger e de ação que nós vamos montar hoje e nós vamos montar na prática um exemplo prático muito simples, mas que vocês vão abrir a mente aí para as outras possibilidades. E na prática, quais são os gatilhos que a gente pode utilizar na ferramenta, tá? Tem várias formas de gatilho, trouxe algumas delas aqui para vocês darem uma olhada. O que é gatilho? Mais uma vez, a gente acabou de falar sobre isso. Então, o gatilho pode ser um agendamento. Eu quero que todos os dias, às 7 horas da manhã, aconteça determinada ação. Esse é um gatilho, a gente vai aprender a fazer isso lá.
eu quero que o gatilho seja um formulário. Imagina aqueles formulários que você cria com o Google, a gente pode criar com essa ferramenta também, e quero toda vez que alguém salvar lá ó, aquelas informações dentro desse formulário, vai começar a disparar a minha automação. São gatilhos, tá? Esses gatilhos podem vir de outro workflow, isso é muito bacana. Você pode ter 10 robôs e eles se comunicarem, tá? Determinada condição do exame laboratorial que veio alterado, eu quero marcar uma consulta para esse paciente, já oferecer para ele uma consulta. Olha, aqui é o Dr. Marcos, tem uma situação que está preocupando, tem uma situação que requer uma necessidade de uma intervenção, queria marcar uma consulta, nosso próximo consulta, eu vou olhar no banco de dados, é na quarta-feira às 18 horas. Seria bom para a senhora? Tá? Então, se você começa a misturar um workflow, começa a misturar um robô com outro, e aí o céu é o limite, tá bom? E outra forma de gatilho é um chat. Chat está todo mundo acostumado a usar, então a gente vai criar um chat hoje para vocês verem, a gente vai publicar esse chat para vocês brincarem aí. É um chat muito simples, mas vocês vão ver que bacanas possibilidades que podem ser criadas com esse chat. Bom, pessoal, agora a gente vai falar então sobre a nossa primeira automação que nós vamos fazer. Espero muito que vocês entendam. Eu desenhei aqui para vocês de uma forma que fique claro, tá? Aqui a gente vai fazer essa automação, que é o nosso primeiro agente de inteligência artificial. O que que a gente vai fazer? O nosso gatilho vai ser um chat, tá? A gente vai criar um chat, vocês vão ver que é muito simples. A gente vai criar esse chat. A gente quer que esse chat vá ser consultado, essas informações vá para um agente de inteligência artificial. Nós vamos criar esse agente de novo. Esse agente de inteligência artificial vai processar as informações que chegaram até eles, criar uma resposta e essa resposta vai ser retornada no chat. E nós terminamos o fluxo da nossa primeira automação. Então, chat, agente de inteligência artificial, resposta no chat, tá bom? Então, indo aqui para o nosso desafio aqui de criar, a gente tem aqui a primeira coisa, então a gente tem que criar o chat. Como é que a gente faz para criar o chat? Então, a gente clica aqui, existem algumas possibilidades. Uma delas é você digitar aqui o chat, tá? Então, trigger, tá? Aquele disparo. É um chat que vai disparar todo a nossa automação. Cliquei aqui, vamos pensar que isso daqui, a princípio, toda vez que você aperta o botão em um Node, ele sempre abre essa parte de configuração. Por enquanto eu vou clicar aqui fora, tá? Você vai ver aqui, ó, que está aqui dentro o nosso primeiro Node, o nosso primeiro bloquinho de informação. Esse vai ser o nosso trigger, tá? Então, o que que é isso daqui? Esse aqui é quando o chat receber uma mensagem, vai acontecer alguma coisa. Esse alguma coisa eu tenho que colocar o que que vai acontecer aqui ainda, tá bom? Então, eu quero já dar uma testada no chat para ver como é que tá ficando. Se eu clico aqui embaixo, ele já vai me mostrar que, ó, tem um chat aqui que você criou. E eu posso conversar com esse chat. Olá, tudo bem? E aperto o Enter aqui. O que que vai acontecer? Nada. A gente não fez nada, a gente não ensinou nada a ele, não tem nenhum. Lembra que a gente vinculou um agente de inteligência artificial no nosso desenho, mas nós não vinculamos aqui. Então, a princípio, nada acontece. Quando eu clico aqui no Enter, nada vai me responder. É legal aqui quando você clica duas vezes, você abre uma configuração. O que que é essa configuração? Cada node tem a sua configuração diferente. Aqui, por exemplo, a gente quer que tenha uma opção de tornar esse chat público. Então, ele já me dá uma possibilidade aqui de URL. Se eu digitar essa URL aqui, botar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai me trazer um chat que, a princípio, ele não vai aparecer porque ele não está publicado ainda. Eu vou deixar isso aqui, depois a gente vai voltar para cá nesse mesmo endereço, tá bom? Então, vamos clicar aqui para criar uma nova funcionalidade, uma nova node que a gente vai colocar aqui. Mais uma vez, vocês se lembram que aqui a gente está agora como agente de inteligência artificial. A gente precisa colocar esse agente de inteligência artificial. Existem várias formas de fazer isso. Eu trouxe talvez a mais fácil, a mais simples, não necessariamente é a pior. Não necessariamente seja ruim, muito pelo contrário, acho muito boa. Só que quando você aprende mais, você vai tornando a atividade mais complexa, tá? Estou ensinando o básico do básico. Então, o que que eu quero criar aqui? Eu vou digitar aqui, mais uma vez. Cliquei com o botãozinho aqui no mais, apertei esse botãozinho do mais aqui, desculpa, eu não estava apresentando aqui. Cliquei com o botãozinho do mais aqui, e ele vai apresentar aqui para mim as possibilidades. E eu quero colocar aqui um agente de IA. Vai trazer esse aqui, ó. Ah, se eu quisesse colocar o da OpenAI, tem aqui? Tem aqui também, tá?
Por enquanto, a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar simplesmente esse agente de inteligência artificial aqui. Ele já abre, quando você coloca, ele já abre uma possibilidade de, cara, deixa eu botar aqui um monte de coisa para você setar aqui. Não vou fazer isso agora, tá? Vou só mostrar aqui para vocês o tamanho do problema aqui para vocês entenderem. Bom, pessoal, mostrando aqui, quando você clica aqui no chat, tá? Aí você vai agora testar o chat de novo. Botar, oi, tudo bem? Ele vai agora, opa, não foi a mesma resposta anterior. E a gente vê aqui agora que existem outras condições aqui, ó. Chegou agora uma mensagem que saiu daqui e veio para cá. Ou seja, ela conseguiu sair daqui e foi para outro canto. Só que aqui teve um problema. Ele me alertou aqui, opa, aqui tem coisa que está ruim aqui, você não acabou de resolver aqui. Vamos lá resolver esse negócio aqui? Então a ideia é que aqui se resolva agora o que tem para ser configurável aqui dentro. Quando a gente dá 2 cliques aqui, é interessante que a estrutura é muito parecida. Geralmente nesse meio aqui é a estrutura de configurações daquele node, tá? Na esquerda, que desse lado aqui na esquerda, ele te traz as informações do node anterior, tá? E à direita são as informações do próximo node que a gente vai ter. Então aqui, ó, do input que chegou nesse agente aqui, ele me trouxe aqui, olha, teve um chat aqui atrás, nessa sessão aqui, esse número grande aqui, que me mandou uma mensagem falando, oi, tudo bem, tá? Então assim, chegou isso daqui para mim. Então aqui o que que eu fiz com isso daqui? Nada por enquanto. Aqui é uma configuração básica, aqui vocês vão ter que decorar um pouquinho isso daqui, por isso que eu vou deixar gravado aqui para vocês darem uma olhada, mas aqui tem alguns tipos de configuração para esse AI agente aqui, tá? Se você clicar aqui, você pode mudar de nome, tá? Eu quero que aqui se chama inteligência artificial. E renomeei, tá bom? Poderia chamar de qualquer outra coisa. Aqui essa decoreba que vocês vão ter que pensar aqui um pouquinho, mas aqui qual é o agente? Aqui a gente sempre tem um agente de conversacional. Então a gente vai escolher esse agente conversacional, tá? E aqui a gente tem um prompt. A gente vai falar muito sobre prompt quando a gente for estudar um pouco sobre o ChatGPT. A gente vai estudar bastante sobre o ChatGPT, mas a ideia inicial aqui é que vocês entendam os conceitos básicos de prompt, caso vocês ainda não saibam, tá? O que que eu quero colocar aqui dentro aqui? O prompt eu quero que seja definido abaixo aqui. Então, o que que eu quero aqui? Você, estou ensinando aqui para ela quem que é você, minha gente. Você é uma assistente que trabalha em uma clínica de imagem. Lá você é responsável de encantar os pacientes, agendar exames de imagem, entregar resultados de exames e poderia botar muita coisa aqui. Botei só isso, tá? Então que eu já estou falando para ela qual é o prompt que ela vai ter que saber, tá? Então aqui eu já comecei a fazer alguma coisa. Vamos ver o que que acontece agora. Se eu for testar esse step aqui agora, ele vai ler a mensagem anterior, só que ele me deu um erro aqui. Olha, você não tem um modelo de chat, não está conectado ainda. Quais são os erros que a gente tem aqui? A gente tem que conectar um modelo de LLM. Existem vários modelos de LLM. Eu vou escolher um para vocês entenderem, tá? A gente vai, isso aqui eu já tenho configurado. A configuração disso a gente vai aprender na outra aula. Hoje a gente não vai aprender a configuração. Eu já tenho configurado aqui. Então, o que que a gente vai botar aqui? Eu quero que o meu modelo de chat aqui, minha LLM aqui, seja da OpenAI, tá? Então tá aqui, ó. Aí ele vai me perguntar, as minhas credenciais são essas daqui, tá? Já está aqui gravada. Aí eu tenho um modelo, vocês lembram que tem vários modelos de chat GPT aqui. A gente tem o GPT 3.5, 4, um monte aqui. Eu vou escolher o Mini, que eu mais gosto. Financeiramente é o mais barato, proporcionalmente mais barato. E eu escolhi esse. Então, a gente vai dar uma olhada, tem várias configurações que você pode fazer, mas eu estou no básico aqui. Botei o Min aqui, cliquei do lado de fora e a gente vai testar o chat novamente aqui. Aí você clica aqui, oi. Opa, aí já começa, olha.
Como assistência em uma clínica de imagem, meu papel é encantar os pacientes, agendar seus exames de imagem, entregar os resultados de maneira clara e atenciosa e garantir que cada visita seja uma experiência positiva. Estou aqui para ajudar com qualquer dúvida ou agendamento que você possa ter. Olha que legal, já que me deu uma cara, uma humanização e com um prompt muito simples, muito básico, né? Mas já é um prompt que a gente pode utilizar. Só que aí vocês vão ver alguns problemas. Por exemplo, se eu vou clicar aqui, meu nome é Marcos, tá? E ela vai me falar, oi, tudo bem, Marcos, alguma coisa? Ih, acho que ela deu uma bugada aqui, ó. Meu nome é Marcos Vinícius. Você sabe meu nome? Ela tá meio bugada, né? Ela não tá falando o nome dela, mas ok. Aqui existe a possibilidade de você colocar memórias. O que é memória? Existem várias formas de memória, a gente vai colocar uma delas que é a mais simples. Quando você clica aqui em Memory, vai vir esse primeiro aqui. Você simplesmente vai colocar isso daqui e clicar do lado de fora. O que quer dizer isso daqui? Ele vai começar a visualizar algumas informações que você trouxe lá atrás. Ou seja, cada conversa não termina naquele momento que você apertou o send ali para enviar. Ele vai olhar as conversas anteriores para ele falar, opa, tem alguma coisa ali que você já me falou, tem algum modelo, então ele vai me mostrar essa memória aqui. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, boa tarde. Aí aqui à direita ele já mostra aqui, ó. Ele tem um banco de dados, ele rodou o GPT aqui, olhou para o banco de dados de novo, que ele tem a memória aqui. Só que você tem um papel importante, oferecer um excelente atendimento. Ela está achando que, vou mudar aqui esse prompt. Você trabalha, você é responsável por encantar os pacientes. Deixa eu ver se ela melhora aqui a conversa. Meu nome é Marcos. Tá muito bugado. Vou tirar isso aqui. Vamos ver o que fica aqui agora. Boa tarde. Aí ele vai me falar que ele não tem tudo bem. Ó, ele vai falar que não pode ser iniciado porque ele não tem um texto aqui. E eu vou colocar então aqui um texto anterior. Deixa eu dar uma olhada aqui, depois eu volto tudo para você. Meu nome é Marcos. Qual é o meu nome? Sim, seu nome é Marcos. Então aqui eu tirei aquele prompt, não estava legal, tá? Então vou voltar mais uma vez aqui. Aqui a gente tem o chat que a gente colocou aqui, foi o primeiro node. A gente acrescentou esse outro node aqui, que é um agente de inteligência artificial, tá bom? Aqui eu posso colocar funcionalidades. O que a gente fez aqui? A gente colocou que aqui ele é um agente conversacional, tá? A gente não colocou um prompt aqui embaixo, estava dando erro ali, vocês viram, não ficou legal. Então eu botei, vou pegar o do node anterior, então o prompt eu deixei isso aqui só marcado, tá? E coloquei aqui uma memória, tá? Simplesmente coloquei a memória, botei aqui, não fiz nada, só acrescentei aqui memória. Vou colocar de novo para vocês verem aqui, ó. Cliquei aqui, memória. E aí vai me dar o primeiro aqui, resolvido, coloquei aqui debaixo, tá? Aqui existe outras possibilidades. Você conseguiria colocar aqui nesse Tools, você conseguiria colocar, por exemplo, de você fazer uma pesquisa em um site. Então, assim, eu posso fazer uma API, um HTTP request aqui, para ir sempre lá no site da empresa, da clínica de imagem lá para falar todos os endereços. Então, quando alguém perguntar o endereço, ele vai lá dentro dos sites, olha todos os sites que tem lá dentro e retorna para aquele cliente que está perguntando dentro do chat lá qual é a informação que ele quer, tá? Eu poderia estar chamando uma função, por exemplo, que é do meu banco de dados. Lembra que a gente falou do Supabase? Eu poderia estar trazendo para dentro da ferramenta aqui o Supabase, as informações que estão lá dentro. Nesse primeiro momento, nós não vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer simplesmente isso daqui.
E aí eu volto para vocês. Lembra o aplicativo que a gente queria colocar uma URL que funcionasse? Eu vou atualizar aqui e ele vai continuar no mesmo erro, tá? Por quê? Aqui eu tenho duas coisas que eu preciso fazer aqui dentro do N8N. Quais são essas duas coisas? Primeiro, eu tenho que salvar, tá? Estou salvando, salvei aqui a mentoria 19 do 11. E segundo, eu tenho que ativar, tá? Quando eu ativei o workflow, bola rolando, bola valendo, tá bom? Então agora, se eu voltar lá, eu vou ter a nossa aplicação funcionando. Então, eu vou clicar aqui novamente e vou atualizar. Quando eu atualizo aqui, ó, ele vai me dar aqui, olá, tudo bem? Meu nome é Natan, como que eu posso te ajudar hoje? Meu nome é Natan, não tem nada a ver. Aí a gente vai lá de novo, lá no chat, e tá aqui, ó, aquela mensagem inicial tá aqui. Eu posso mudar ela, tá bom? E aí eu vou voltar aqui de novo. Aqui, ó, meu nome é Natan, como que eu posso olhar, como que eu posso assistir você hoje? Não quero que seja isso, eu quero personalizar. Voltei aqui no chat para poder configurar o chat agora. Aqui dentro dessa configuração eu tenho a URL, se eu clicar aqui uma vez com o botão esquerdo eu já copiei, aí eu posso colocar onde eu quiser, tá? Coloquei esse chat público, tá disponível, então assim, botei ele como disponível, tá? Eu posso colocar esse chat dentro de um aplicativo, então eu posso embedar ele dentro do aplicativo do Bubble, por exemplo. Ele pode ser uma. Não tem aqueles sites que a gente vê lá que tem. Você clica aqui, vai num atendimento virtual com chat, então é isso aqui, ó, embed, tá? Nesse caso a gente não vai usar isso, a gente está botando no hosted mesmo, tá? E eu poderia ter uma autenticação, então eu quero uma informação sensível de escala, não quero que todo mundo fique sabendo disso, então eu só quero as pessoas da minha empresa que trabalham comigo e que tenha a login e senha. Então a gente pode autenticar eles aqui com o uso de ferramentas que a gente pode ter essa autenticação aqui dentro, tá? No nosso caso, eu não botei nenhuma autenticação e aqui eu tenho uma mensagem inicial. Pessoal, olá, eu sou assistente virtual médico. Como posso te ajudar hoje? E fiz isso aqui, não precisa salvar. Quando você clica aqui fora, já está salvo, tá? Então, quando você volta aqui e atualiza, aí as coisas já mudaram aqui. Vamos lá. Era para ter mudado. Só que mudou também o endereço aqui, a chat do URL. Então, eu vou copiar novamente aqui, tá? E vou colocar aqui. Vamos Ctrl V. E era para ter aparecido. Vamos ver o que aconteceu aqui. Um minutinho. Pessoal, que eu tinha esquecido de salvar. Então sempre a gente tem que salvar aqui em cima, tá bom? Eu salvei e voltou lá. Então tá salvo e tá ativo, tá? Então quando eu venho aqui agora, você tem lá, oi, eu sou assistente virtual médico. Como posso te ajudar hoje? O que você faz? Não falei nada do prompt dela, então ela vai me falar qualquer coisa aqui. Não tem muita. Eu sou um modelo de linguagem OpenAI para ajudar a resposta a perguntas, conversa mais ampla de tópicos. Aí eu posso voltar lá de novo e a gente tentar fazer um prompt mais qualificado. Então, pessoal, dei uma testada no prompt aqui rapidinho, só para vocês verem de novo. Então, nossa automação muito pequenininha essa daqui, mas já funcional, vocês estão vendo aqui. Então, clico aqui com inteligência artificial, eu falei assim, você é especialista em assuntos médicos. Prompt definido abaixo, você é em assuntos médicos. Só fiz isso, tá? Então, eu clico com o botão do lado de fora aqui, vou de novo salvar, tá? Aí aqui eu pego de novo o meu URL aqui, cliquei, vou colocar aqui no Google Chrome, ou qualquer coisa parecida que vocês tenham, e aqui eu sou assistente virtual médico. Como posso te ajudar hoje? O que você faz? Ela fala, ó, eu seja capaz de fornecer assuntos médicos, mas eu não sou um profissional de saúde, questões médicas específicas de diagnóstico, sempre consulto um médico. Então, ela já começa a te informar coisas que talvez você não teria se você não tivesse colocado aquele prompt de uma linha lá. Então, existe engenharia de prompt, dá para se aprofundar muito. Isso daqui é o básico do básico do básico. Então, tem um exame de chapa para fazer. O que é isso? Sabe? Fazer chapa de pulmão.
Não, ela falou que não pode fazer porque ela não quer falar sobre isso, mas eu poderia colocar aqui dentro dessa tools aqui, você poderia falar sobre os exames que você faz, aonde eles são feitos, como eles são feitos, os preparos que são necessários dentro de cada exame desse daí e fazer esse retorno para o cliente que está aqui perguntando. E por último, aqui na ferramenta, pessoal, aqui você pode ver também, ó, aqui a gente está no modo editor, ou seja, aqui a gente está construindo a ferramenta, eventualmente a gente quer criar mais alguma coisa aqui, mas aqui são as execuções. Então, tudo que já aconteceu aqui em dia 19 de novembro às 16h53 aconteceu isso, aí aqui aconteceu isso aqui também. Então, você tem esse acompanhamento das coisas que estão passando, tá bom? Bom, acho que é isso daqui. Então a gente deu uma rodada rápida pelo N8N, construímos o nosso primeiro agente de inteligência artificial automatizado. Então, voltando aqui mais uma vez, a gente criou um gatilho, um chat, criou um agente de inteligência artificial e respondeu no chat. Então, esse era o objetivo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, voltamos no N8N. Vamos falar depois sobre o WhatsApp, uma aula só sobre isso. Vamos falar sobre banco de dados, se der para colocar na mesma aula. E depois a gente vai falar sobre agentes de inteligência artificial, especificamente dentro do chat GPT, porque a gente não vai ter esses erros que a gente teve aqui dentro, que vocês viram. Então, assim, essa é uma forma muito simples. Lá a gente transforma uma forma rebuscada, de fato, de agente, que é sensacional. Então, acho que hoje é só para vocês terem ideia do potencial da onde se pode chegar. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham de fato gostado aí. Tem muitas possibilidades, então falei algumas delas aqui para vocês, mas eu acho que dando continuidade, eu acho legal, tô achando legal fazer isso, ensinar para vocês o que eu sei e para mim eu aprendo bastante também. Então, se vocês quiserem continuar aí, a gente pode criar várias coisas juntos aí, as possibilidades são realmente infinitas, tá? Então, tanto mais uma vez, tanto para o dia a dia operacional seu, tanto quanto para o seu negócio. Então, acho que hoje é uma realidade, uma possibilidade, uma ferramenta que está aí para utilização. Poucas pessoas conhecem, até dentro da tecnologia, a gente tem muito poucas pessoas que conhecem, então as pessoas geralmente estão muito focadas em fazer no dia a dia sempre o que fizeram anteriormente e acaba não acompanhando as tendências, não acompanhando as ferramentas, as possibilidades que tem no dia a dia. E eu trago para vocês, como eu falei para vocês, estou tentando trazer ferramentas no e low code para que vocês possam de fato ter utilização, ou seja, na prática criar alguma coisa. E espero ter contribuído. Vejo vocês em breve, tá bom? Grande abraço.